Olá, pessoal. Mais um vídeo. Agora, um início de transmissores de FM. Um primeiro vídeo sobre transmissores de FM. Antes de introduzir a transmissão de FM, é claro, de uma forma simplificada, vou fazer um resumo da situação. Primeiro, por que se usa radiofrequência? Porque as ondas de rádio, elas se propagam no espaço e tem um comportamento diferente dependendo da frequência e dependendo do horário, dia ou noite, um comportamento diferente nas camadas da ionosfera. Então, por exemplo, uma comunicação via satélite, ela obrigatoriamente deve ser feita com frequências acima de 30 MHz, porque acima de 30 MHz as ondas de rádio conseguem ultrapassar a camada da ionosfera. E comunicação com satélite, comunicação com os astronautas e sondas espaciais, etc., todas elas usam frequência muito alta, né? Acima de 30 MHz. Para frequências entre 3 e 30 MHz, tem um comportamento variado dependendo da situação da camada ionizada da atmosfera, a ionosfera. A ionosfera é ionizada pelos raios ultravioleta que vêm do Sol. Na parte que é dia, por causa do aquecimento da atmosfera, essas camadas elas atingem altitudes muito grandes, muito elevadas, podendo ir a 100, 200 quilômetros de altitude, e muito rarefeita também. Então, elas normalmente não contribuem muito para a reflexão das ondas de rádio na ionosfera. Na parte que corresponde ao anoitecer e amanhecer, e a parte que é noite, a densidade é mais alta, a altitude é menor, e isso permite reflexão das ondas de rádio. Algumas vezes até saltos que refletem no solo, nos oceanos, né? E conseguem atingir o outro lado do planeta. Por que modulação de um sinal de radiofrequência? Bom, o motivo de usar radiofrequência é a facilidade de atingir outros locais. E o que é a modulação? A modulação é a alteração do módulo do sinal. A alteração de um sinal senoidal, por exemplo, pode ser em amplitude, pode ser em frequência ou em fase. Aqui um resumo rápido da variação da amplitude de um sinal de alta frequência, que depois vai ser transmitido por uma antena, propagando onda eletromagnética no espaço, e um sinal que fez a sua amplitude variar. Esse segundo aqui, um sinal de alta frequência também, que vai ser irradiado por uma antena, que também sofreu uma variação no seu módulo, só que agora uma variação na frequência de ocorrência da onda. Aqui a modulação em frequência. E em terceiro, a modulação em fase. A modulação em fase é um caso particular porque ela também resulta numa modulação em frequência, mas permite outros feitos. Por exemplo, as transmissões digitais, todas elas usam uma combinação de amplitude e fase para transmitir vários dados ao mesmo tempo, numa mesma onda portadora de radiofrequência ou de outro meio, é possível injetar vários sinais. Mas isso é motivo para estudo de outra aula. Um resumo de transmissores de FM consiste no seguinte: um sinal que você pretende transmitir, como voz, por exemplo, vídeo, música, ele faz variar um sinal de radiofrequência na sua velocidade de mudar de polaridade. Então, a frequência do sinal muda. Um exemplo clássico é esse: no semiciclo positivo, a frequência do sinal aumenta, no semiciclo negativo, a frequência do sinal diminui. E, quando cruza por zero, é o momento
em que a onda portadora, o sinal transmitido, passa pela frequência original sem modulação. Então, aqui, por exemplo, eu sinalizei aqui os momentos em que a tensão do sinal modulante está em 0 e a frequência passa pela sua frequência original. Então, por exemplo, quando você ouve uma estação de rádio, de FM, o clássico das estações de rádio de FM estão em frequências de 88 a 108 MHz, sendo que a Anatel já está providenciando a mudança para 76 a 108 MHz, para expandir a faixa de FM, para permitir que estações de frequências mais baixas passem a usar os canais de transmissão de FM. Se você olhar o teu telefone celular, os telefones celulares têm um receptor de FM. E se você baixar o aplicativo, normalmente já vem instalado na configuração básica do telefone celular um aplicativo de rádio, de FM. E então você, percorrendo as frequências no rádio FM do telefone celular, na sua maioria, você já vai encontrar as frequências de 76 a 108 MHz. Vários países no mundo usam já a faixa de 76 a 108 MHz. A faixa de FM também é reservado em segmentos para corpo de bombeiros, para polícia, para ambulâncias, aeroportos e seguranças privadas também. Então, quando você vê, por exemplo, um segurança de um shopping usando um hand talk, um HT, um transmissorzinho em que ele aperta para falar e solta o microfone para ouvir, como este aqui. Então, esse aqui, por exemplo, é um HT em que pressiona aqui o botão para falar e solta para ouvir. E ele tem a sua antena. Então, aqui tem um rádio com a antena. E você transmite, ele sinaliza recepção e transmissão aqui, e você escolhe a frequência que vai ser transmitida. É claro, as frequências a serem transmitidas têm que ter autorização da Anatel para isso. Então, cada um desses serviços, inclusive nós radioamadores, eu sou radioamador, então os radioamadores, por exemplo, têm vários segmentos em que podem transmitir ondas de rádio e alguns especialmente transmissão em modulação, usando modulação em frequência, transmissão em FM. Muito bem. Então, agora eu vou passar para fundamento do transmissor de FM. Uma transmissão, ela, na sua essência, para que ela ocorra, ela tem que irradiar pelo espaço a onda eletromagnética, o campo magnético gerado pela antena. Então, a base da conexão com o espaço, né, é uma antena. Aqui eu vou representar 3 modelos simplificados. Primeiro, a antena de polo, que consta de 2 fios, em que um par de fios vai até o transmissor e o transmissor fornece tensão para a antena. Isso faz com que circule uma corrente pela antena e a antena gera um campo magnético variável no espaço, de acordo com a frequência que está sendo transmitida. Esse comprimento de onda aqui, representado pela letra grega lambda, é
a velocidade de propagação no espaço de 300 mil quilômetros por segundo dividido pela frequência. Se você dividir 300 pela frequência especificada em megahertz, você tem o comprimento de onda no espaço em metros. Uma outra antena é a antena plano-terra, consiste de uma haste conectada ao transmissor e de mais 4 hastes dispostas, conectadas também ao transmissor. Então, as 4 hastes estão conectadas, o terminal central do cabo que transmite o sinal para a antena é conectado na haste vertical, então ela tem essa aparência. Uma antena plano-terra. Ela irradia a toda volta. E, por último, um clássico também, o transmissor é conectado a uma antena dipolo, porém ela tem elementos à frente dela, chamados diretores, e elementos à traseira dela, o refletor. Então ela consegue irradiar o campo eletromagnético em uma direção essencialmente. Então, uma antena direcional, aqui a antena IAG, UDA, conhecida como antena IAG, a antena plano-terra, e antena dipolo. Toda antena é antena dipolo. Todas as antenas são antenas dipolo. As configurações em volta do dipolo determinam se ela irradia a toda volta ou se ela irradia somente em uma direção ou em 2 direções e assim por diante. Então, toda antena é uma antena dipolo. A base é sempre uma antena dipolo. Mas isso é motivo para uma outra aula. Então, quando se tem uma antena, essa antena é conectada a um transmissor que radia essencialmente a frequência que você pretende transmitir. No caso dos transmissores de FM, por exemplo, as rádios chamadas comunitárias, que têm a frequência própria ali no início da faixa de 88 MHz, próximo a 88 MHz, um canal próprio destinado às rádios comunitárias. A Anatel destinou uma frequência própria para as rádios comunitárias. As rádios comunitárias, como o próprio nome diz, elas deveriam ter alcance na comunidade. Então, alcance de 1, 2 quilômetros no máximo. Infelizmente, a maioria dos operadores colocam potência alta, colocam antenas muito altas para que tenham um alcance maior, até descumprindo a finalidade para que ela foi criada. Mas uma antena, quando ela é conectada num transmissor, geralmente a antena é conectada de forma que esteja na saída, ligado na saída de um amplificador de radiofrequência, de potência. Então, esse circuito, geralmente transistorizado, hoje em dia, ele fornece o sinal de alta frequência com uma potência elevada para a antena. Então, pode-se encontrar aqui, por exemplo, uma potência média de 100 watts, uma potência alta de 1 kW, 10 kW, numa estação comercial, e para faixa de segurança, pequeno alcance, 1 watt. Então, poderia ter 1 watt de potência.
Quem determina isso é o projetista e o que permite a potência, determinada faixa de potência, é a classe de operação do transmissor, determinado pelas regras da Anatel. Esse transmissor de potência, ele recebe o sinal vindo de outro amplificador com uma potência intermediária, que é o acionador desse estágio de potência, é o driver. Todos eles recebem o sinal de frequência alta que vai ser transmitido em relação à massa do transmissor. E óbvio que todos eles recebem uma alimentação, uma tensão de polarização e uma fonte a partir de uma fonte de alimentação, que é quem vai, de fato, fornecer a corrente elétrica, a tensão e a corrente, a potência necessária para ser irradiado pela antena e para funcionamento dos amplificadores também. O sinal de radiofrequência, que chega aqui com pequena amplitude, ele vem de um oscilador principal, único nesse caso, nesse meu exemplo. E no caso de transmissão usando modulação em frequência, é nesse oscilador principal que é injetado o sinal de áudio, voz ou sinal de vídeo, vindo de um microfone. Então, aqui um microfone, o oscilador recebe uma tensão de alimentação, o sinal do microfone entra num amplificador de áudio, pré-amplificador de áudio. O nome pré-amplificador faz referência ao estágio prévio. Quando você tem um amplificador de áudio para música, para reprodução de um instrumento, ele geralmente, antes do alto-falante, ele tem um estágio de potência. Então, quando chega até o alto-falante, o sinal vem de um estágio de potência. Então, aqui, um amplificador de potência, de áudio. E antes dele vem o pré-amplificador de áudio. E esse pré-amplificador de áudio, então, recebe o sinal vindo de um microfone, por exemplo. Também recebe uma alimentação. No caso de um transmissor de FM, o sinal de áudio não tem necessidade de ter grande potência. Ele tem que alterar a frequência gerada pelo oscilador principal do transmissor, e isso não exige uma grande potência de sinal. Por essa razão, fazendo uma comparação, é como se você não necessitasse do amplificador de potência. Você só precisa do pré-amplificador daquele amplificador de áudio clássico. Então, esse nome pegou e passou para o amplificador de áudio usado nos transmissores de FM. Então, todas as pessoas, todo o pessoal de área técnica faz referência ao amplificador ligado no sistema de áudio de um transmissor de FM como pré-amplificador. E talvez você pergunte por que pré-amplificador se não existe um amplificador subsequente a ele, seguinte a ele, né? Porque não há necessidade de um estágio de potência, mas o nome ficou, porque o estágio usado para a saída do microfone e injetar no oscilador é um estágio muito parecido com os estágios eletrônicos feitos com transistores para amplificadores de áudio. Então, como lá se chamava pré-amplificador,
o nome ficou. Bem, o microfone, ele, quando você fala à frente dele, então você tem a voz aqui, ele produz um sinal da ordem de 10 milivolts. É uma amplitude muito pequena. Por essa razão, é necessário um amplificador. Além do que, quando o transmissor é destinado à música, talvez o operador queira reforçar os graves e os agudos para um determinado instrumento musical, e é aqui na entrada do pré-amplificador que é feita essa equalização, é o termo utilizado. Embora a expressão equalização esteja equivocada, porque equalização dá a impressão que vai tornar igual, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes o equalizador é usado justamente para dar reforço de sinal em determinadas frequências que interessam ao operador da mesa de som, né? Um contrabaixo, por exemplo, que tem sua amplitude muito reduzida comparado com uma guitarra, esse contrabaixo tem um som muito grave, então o operador da mesa reforça os graves desse instrumento para ficar equiparado, digamos assim, ao da guitarra. Na verdade, ele reforçou o sinal. Ou, por outro, se ele quer que na audição o som dos graves estejam reforçados mais do que o da guitarra, também não se trata propriamente de um equalizador, embora o nome seja utilizado. Então, aqui, um pré-amplificador que traz a tensão da ordem de 10 milivolts para a ordem de 1 volt. É mais ou menos essa a ordem de grandeza dos sinais. O oscilador principal, ele gera, então, um sinal de radiofrequência em alta frequência. Aqui, no caso da voz, a faixa de voz costuma ser utilizada de 300 Hz a 4 kHz. É considerada a faixa de voz. Para a música, de 100 Hz ou menos 50 Hz, 50 Hz a 15 kHz, no caso dos transmissores de FM. Alguns um pouco mais, mas de um modo geral, essa é a faixa de frequência utilizada para música. Até porque na transmissão de FM existe uma transmissão junto que ela não é perceptível por você ouvindo nos fones ou no alto-falante do receptor de rádio, que é o sinal piloto para a transmissão em estéreo. Durante a transmissão em estéreo, 2 canais, quando você coloca os fones e você tem a sensação que os músicos estão à sua frente, na verdade, existem 2 sinais sendo transmitidos. Um sinal que a gente diz que é a soma do canal esquerdo mais o canal direito, que é o que você normalmente ouve numa transmissão mono, sem que tenha 2 canais, aquela em que você ouve a música, voz e etc., todas elas aparecem para você no meio, né? Então, significa que os fones estão recebendo o mesmo sinal. Então, essa é a transmissão em áudio em mono, um canal só, monocanal. E quando é estéreo, geralmente 2 canais ou mais, mas o clássico é a transmissão de 2 canais. Então, você tem o canal esquerdo e o canal direito, a minha esquerda e a minha direita, né? E então esses 2 sons eles são gerados na mesa de som de forma que quando você ouve os músicos você tem uma sensação panorâmica, como se os músicos estivessem na tua frente, né? Distribuídos na tua frente. Isso é conseguido com diferenças de amplitude e de fase dos sinais do canal esquerdo e do canal direito. Isso é conseguido com microfones separados. E na mesa de som, o operador faz, então, a mistura e equilibra
para que a audição tenha a sensação de que os músicos estão distribuídos na frente dele. Muito bem. Esse sinal de transmissão estéreo, ele tem a transmissão do canal esquerdo mais o direito, que é o canal que chama-se compatível com o sinal mono, e tem uma transmissão do canal esquerdo menos o direito, diferença de fase aqui, a partir da frequência de 32 kHz, que é óbvio que você não vai ouvir o sinal de 32 kHz, mas ele chega no receptor, então lá é feita uma combinação dos dois sinais, os dois sinais são somados, de forma que aparece 2 vezes a amplitude do canal esquerdo, e os sinais são subtraídos de forma que aparece 2 vezes a amplitude do canal direito. Os sinais, então, agora separados, então, são aplicados nos alto-falantes, canal esquerdo e canal direito, ou nos fones. E tudo isso acontece sem que você perceba. Então, você, quando coloca o fone, você ouve os sinais da música, na verdade, você já ouve separado, decodificado, a partir da subportadora de 32 kHz, que é uma subportadora dita na faixa de áudio, embora não seja audível para nós, né? Nós ouvimos no máximo, até 20 kHz. Eu, particularmente, tenho a minha audição hoje limitada a 8, 10 kHz no máximo, né? E é normal isso, a partir da certa idade, é normal você perder a faixa de resposta de frequência, né? Sem que você perceba. Só quando você, então, ouve um sinal de frequência mais alta aplicado no alto-falante, aí é que você percebe que você não está ouvindo. É comum isso. Não é preocupante. Preocupante quando isso está tornando grave muito cedo, né? Mas com o avanço da idade, é frequente isso acontecer. Procure um otorrino laringologista para fazer uma audiometria, se você tiver dúvida da sua capacidade auditiva. Vale a pena fazer um teste. Mas isso aqui também, a transmissão estéreo, seria motivo até para outro vídeo explicando a situação. Bem, aqui então eu fiz um resumo dos blocos necessários para uma transmissão de FM. Desde o sinal do microfone, pode ser um violão, pode ser a voz, uma guitarra, uma bateria, não importa. Pode ser um sinal de uma câmera de vídeo e injetado no pré-amplificador, só que agora na faixa de vídeo, com frequência mais alta. Os detalhes da imagem no vídeo, eles têm componente de frequência bem mais alta. Alguns vão a 20 MHz, até mais, de detalhes de frequência. E ainda assim, são chamados de sinais modulantes, né? Bem diferente do caso do oscilador principal. O oscilador principal, que por sua vez vai transmitir, então, por exemplo, aqui 89 MHz seria uma transmissão, 89 MHz gera o sinal, amplifica mais ainda, fornece potência ao estágio da antena, ao estágio de saída. Quando chega no receptor, faz um processo inverso, só que agora na ordem de microvolts, quando chega na antena receptora. Amplitude muito pequena. Geralmente a antena receptora está distante do transmissor. Muito bem. Então aqui o diagrama em bloco do que seria um transmissor e o detalhe de que a modificação da onda portadora, que é gerada aqui no oscilador, essa modificação, no caso de FM, consiste em o sinal de áudio provocar uma variação na frequência do oscilador principal
do transmissor, do oscilador do transmissor, né? Nessa forma mais simples, não há necessidade de chamar de principal, é único, não tem outro. Então, mais adiante, vamos analisar um diagrama de um transmissor de FM bem simples, utilizado no laboratório de eletrônica para as aulas de transmissão de FM, um transmissor de baixa potência. Ele ali tem uns 100 miliwatts só de potência e tem uma finalidade apenas didática. Um receptor ligado próximo a ele é possível perfeitamente transmitir. Então, nós vamos usar exatamente o diagrama do transmissor usado para fins didáticos, para demonstrar as partes do transmissor de FM, desde o amplificador de áudio até oscilador e os estágios que fornecem potência para a antena. Então, aqui eu encerro essa parte e devemos continuar em outro vídeo a análise de cada circuito desse diagrama em bloco. Obrigado pela atenção. Até a próxima.